Seja mais uma vez bem-vindo à formação de Finanças Sustentáveis. Neste módulo, falaremos sobre o pagamento por serviços ecossistémicos. Este é um conceito que pode ser replicado de diferentes formas. Pode-se inclusive dizer que os vários mecanismos que vimos nos módulos anteriores fazem parte do pagamento de serviços ecossistémicos. Num conceito alargado, pode-se definir que todos os mecanismos existentes no pagamento de serviços ecossistémicos focam-se sobretudo na manutenção dos ecossistemas. Mais especificamente, são uma forma de financiar esses serviços para preservá-los e para que continuemos a usufruir dos mesmos. Dentro do pagamento de serviços ecossistémicos, existem os seguintes mecanismos de acordo com 4 diferentes categorias. A primeira diz respeito aos serviços de prestação ou de aprovisionamento, que correspondem a serviços fornecidos pela natureza, como madeira, água, alimentos, entre outros. A segunda diz respeito a serviços de regulação, que são fornecidos através da regulação dos serviços ecossistémicos, como a qualidade do ar, a fertilidade dos solos e a polinização das culturas. O terceiro diz respeito a serviços de apoio, ou seja, materiais fornecidos pelos solos e plantas que permitem a diversidade das espécies de fauna e flora e mantêm a biodiversidade. O quarto e último são serviços culturais. Têm aspectos menos tangíveis, como a espiritualidade, a estética natural e a identidade cultural. Também existem outras categorias, como o valor da utilização de certos recursos, o valor dado a espécies endémicas, por exemplo, ou mesmo o sentimentalismo associado ao desaparecimento de ecossistemas ameaçados. Estes aspectos são importantes para determinar os valores dos ecossistemas e quantas pessoas estão dispostas a pagar pela proteção da biodiversidade, bem como desses ecossistemas. Apresentamos aqui um esquema de pagamento por serviços ecossistémicos. Neste esquema, pode-se ver que o beneficiário dos serviços ecossistémicos dá um incentivo monetário, que pode ser também em assistência ou em material, ao provedor desse serviço para o mesmo fazer a manutenção. Na prática, trazemos aqui o exemplo da água. Uma empresa de água faz uma doação voluntária ou apoia uma comunidade na melhoria de infraestruturas. Essa comunidade, que vive a montante do rio onde a empresa faz a captação da sua água para venda, ao receber essa doação, terá que, em troca, fazer a manutenção, fiscalização e proteção dessa área de captação de água, visando manter a qualidade da mesma. Em contrapartida, desta forma, as empresas de água melhoram a qualidade do seu produto, dando-lhe também um valor acrescido no mercado como uma estratégia de marketing muito assertiva. No esquema de pagamento por serviços ecossistémicos, existem diferentes atores-chave, como é o caso de fornecedores de serviço que gerem os recursos dos ecossistemas e podem proteger o fornecimento dos mesmos, compradores que beneficiam dos serviços através de compra dos mesmos, os intermediários que fazem a conexão entre quem compra e quem vende, e os fornecedores de conhecimento, que englobam especialistas que acompanham todo o processo e ajudam na avaliação e gestão dos serviços ecossistémicos, como ONGs, especialistas pesquisadores, governo local, etc. Todos os atores devem trabalhar em conjunto para uma maior eficácia no equilíbrio entre a gestão e o uso dos serviços ecossistémicos. Os esquemas de pagamento dos serviços ecossistémicos têm diferentes tipos de regime, podendo ser regime de domínio público, regime de domínio privado e ainda regime de domínio público-privado. Como exemplo geral, temos aqui a empresa francesa Vitel, uma fornecedora de água que desenvolveu um sistema de pagamento de serviços ecossistémicos. Na zona de captação da água, existia muita prática agrícola que apresentava muito uso de produtos químicos. Para acabar ou mitigar o uso de pesticidas, a empresa contratou todos os agricultores que rebateram a produção de forma a não prejudicar a qualidade da água.
A empresa Vitel aceitou pagar um valor anual por hectare a cada agricultor, num investimento de 25 milhões de euros ao longo de 7 anos, que permitiu aos agricultores reduzir o uso químico nas suas produções e à empresa ter água de qualidade, ou seja, um processo ganhador para ambas as partes. No caso de São Tomé e Príncipe, ao implementar um sistema desse género, por exemplo com a única empresa de água, a Água Bom Sucesso, poder-se-ia depositar o valor de realocação de agricultores próximos à sua nascente num fundo que posteriormente seria investido na conservação. Muitas vezes, esse mecanismo é muito descentralizado entre as empresas que fazem contrato com os agricultores, principalmente quando não há estruturas a nível estatal. Trazemos aqui o exemplo do Fundo FONAFIFO na Costa Rica, que é conhecido como o melhor modelo para o pagamento de serviços ecossistémicos a nível internacional. O FONAFIFO ajuda a centralizar milhares de iniciativas que beneficiam cooperativas de agricultores através do pagamento de serviços ecossistémicos. O Fundo FONAFIFO é bem-sucedido, principalmente devido a um quadro legal bem estabelecido baseado em 4 principais serviços. O primeiro, a atenuação de alterações climáticas, o segundo, a proteção da água, o terceiro, a proteção da biodiversidade e o quarto, a manutenção da beleza paisagística. No presente quadro, é possível ver os montantes que advêm dos principais fundos ligados ao ambiente da Costa Rica, todos advindo de receitas dos pagamentos de serviços ecossistémicos, como, por exemplo, a água. Neste exemplo, as receitas provêm de diversos meios, como a troca de dívida por carbono, as taxas de fornecimento de serviços ecossistémicos e os acordos de parcerias com empresas privadas, num total de receitas que ultrapassam os 20 milhões de dólares por ano. Usando este método de pagamento por serviços ecossistémicos, grande parte do valor arrecadado é redirecionado para os agricultores. Através deste quadro, pode-se ver um esquema de financiamento do pagamento de serviços ecossistémicos. O Fundo FONAFIFO capitaliza receitas advindas dos mecanismos de aplicação de taxas a combustíveis, fornecimentos de água e acordos de parceria. Esse valor capitalizado é de seguida utilizado para financiar contratos e pagamentos de serviços ecossistémicos, financiando pequenos e médios produtores, silvicultores e agricultores, visando a proteção da água, da biodiversidade e de outros. O FONAFIFO, nesse processo, é crucial para apoiar a transformação dos direitos dos serviços ecossistémicos desses produtores em receitas monetárias que, por sua vez, contribuirão para uma maior segurança, transparência e monitorização. Os contratos de pagamentos de serviços ecossistémicos dependem da importância que cada país dá aos serviços que pretende potencializar. No caso da Costa Rica, identificaram a proteção dos recursos hídricos, da conservação da biodiversidade e das florestas. Os maiores montantes destinam-se onde há maior interesse para a conservação. Outros serviços ecossistémicos foram também identificados e a sua importância, além de monetária, também determina a durabilidade do financiamento. O financiamento para a agrofloresta, por exemplo, tem uma duração de apenas 3 anos. O FONAFIFO racionaliza o potencial de cada atividade de acordo com a mudança que se prevê na gestão florestal. Outro bom exemplo é o Fundo Florestal Vietnamita. O Vietnã também tem um fundo legalmente enquadrado, com um modelo clássico que inclui um conselho de administração, unidades de gestão distribuídas em diversas províncias e uma unidade de controle. O interessante é que desenvolveram um fundo descentralizado, embora sendo um fundo nacional, tem sucursais a nível das províncias. As principais receitas de pagamento de serviços ecossistémicos provêm de diferentes recursos hidroelétricos, do abastecimento de água, do turismo e têm foco futuro
na produção industrial e troca de carbono e agricultura. Em termos de utilização do fundo, aos consumidores a nível nacional, os custos com a administração e implementação do fundo, que devem demonstrar a maior transparência possível. Há também os fornecedores, as organizações e os agricultores e suas famílias. De 100% do valor desse fundo, 0,5% é alocado para cobrir os custos administrativos. Outros 10% são alocados à administração em si, 5% são alocados à contingência e os restantes 85% são para financiar os diferentes esquemas de pagamentos de serviços ecossistémicos. Mas pensando no contexto de São Tomé e Príncipe, como poderia ser feita essa operacionalização? A primeira e mais importante etapa para operacionalizar o mecanismo de pagamento de serviços ecossistémicos em São Tomé e Príncipe é de sensibilizar os decisores políticos sobre este fundo e enquadrá-los devidamente na legislação nacional. A segunda etapa seria fazer com que as empresas-chave saibam o potencial desse mecanismo e identificar as que estariam disponíveis a contribuir para este regime para definir o montante possível de pagamento. Depois dessa fase, dever-se-á definir o tipo de atividade a desenvolver, assim como a modalidade de pagamento. Esse processo ocorre em paralelo com a identificação dos beneficiários, ou seja, empresas locais, cooperativas, pessoas individuais, etc. Na fase seguinte, seria interessante articular com o Fundo Fiduciário de Conservação enquanto mecanismo de financiamento. Após essa fase, é necessário definir a capitalização desse regime, isto é, quem irá pagar pelo regime e qual seria o sistema a utilizar, se irá utilizar o princípio do utilizador-pagador ou o princípio do poluidor-pagador. Logo depois, as normas ambientais e sociais locais devem ser asseguradas para definir os contributos da população e, por fim, testar o sistema de pagamento de serviços ecossistémicos numa zona previamente definida como prioritária e ir avaliando e adaptando o mecanismo de acordo com a evolução da natureza. No caso da análise feita no Plano de Finanças Sustentáveis, o sistema de pagamento dos serviços ecossistémicos em São Tomé e Príncipe tem o potencial para arrecadar até 1 milhão de euros de receitas por ano, mas será necessário haver mais investimento no estudo das áreas que demonstram potencial implementação deste pagamento de serviços ecossistémicos e também pesquisar quais são os possíveis beneficiados, realizar estudos de impacto da biodiversidade, dentre outros. Pelo que se pode ver, este mecanismo é um pouco complexo, mas pode ser implementado em São Tomé e Príncipe. Inicialmente, seria preciso fazer-se uma revisão do quadro legal, onde instituições-chave como a Direção das Florestas, o Parque Natural, a Direção do Ambiente e ONGs locais e internacionais poderão ter um papel preponderante. Para a aplicabilidade deste mecanismo em São Tomé e Príncipe, sugere-se iniciar com o setor da madeira, produção de carvão e também da água. O pagamento de serviços poderia ser feito também através de turistas e empresas do setor privado como a Água Bom Sucesso, as empresas públicas de água e luz, neste caso a EMAI, e as comunidades seriam os beneficiados iniciais, assim como as cooperativas agrícolas.